A paz do Senhor, meus amados, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui de novo para deixar aquela palavra de reflexão, aquela palavra de vitória. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus aplicou no meu coração nessa semana, uma palavra que falou muito forte à minha alma, trouxe à minha alma um impacto espiritual e me fez entender algumas coisas acerca daquilo que nós estamos passando nesse tempo presente. A palavra está no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, a partir do versículo 17, que nos fala assim a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no currais não haja gado, todavia, lembra desta palavra, todavia, eu me alegro no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus e a minha fortaleza, e me faz os meus pés como da corça, e me faz andar em alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa! Esta palavra está dentro de um contexto até parecido com o contexto que nós temos vivido nesse tempo presente. Porque a Bíblia vai dizer que Deus dá uma revelação, uma visão e uma revelação e uma palavra profética ao profeta Abacuque para lançar sobre a nação de Israel. A palavra ela vem carregada de uma visão e dentro dessa visão Abacuque ele vai ver o que ia acontecer. Abacuque vai ver que Deus estava para fazer uma coisa grande na terra e a dependência de Israel agora seria da sua decisão. A Bíblia vai dizer que Abacuque vê a destruição vindo. A Bíblia vai dizer que Abacuque vê o que se daria à nação de Israel. Abacuque tem uma revelação de Deus naquilo que ia acontecer. Porém, só iria acontecer se Israel não se posicionasse. Se Israel tomasse uma posição, Deus não faria o que mostrou a Abacuque. Por isso, no capítulo 3, logo no começo, nos primeiros versículos, Abacuque ele vai clamar ao Senhor. E dentro desta visão, ele vai dizer: Senhor, aviva a sua obra, Senhor. E no meio dos anos a notifica. Então, Abacuque sabia que a visão poderia se cumprir dependendo da situação de Israel. Mas ele via que Israel estava em um profundo sono espiritual. Ele percebeu que Israel estava tão afundado na idolatria, a Israel estava tão afundado no desânimo espiritual que Israel não teria uma posição perante o Senhor. E ele viu que ia acontecer o que Deus revelara. Mas conforme a palavra que nós lemos, nós vemos algo interessante aqui, que em meio a tudo que iria acontecer, Abacuque ele vai se posicionar, louvado seja o nome do Senhor, porque o que Deus espera do verdadeiro adorador, porque o que Deus espera do verdadeiro servo é que ele tenha uma posição em meio à crise. A crise estava estabelecida, a crise estava piorando, algo ia acontecer sobre a nação de Israel que ia piorar mais ainda a situação de Israel, mas Abacuque se posicionou. Quando eu leio isso, eu lembro de Josué no capítulo 24, a partir do versículo 14, se não me falha a memória, que ele vê o povo se afastando do Senhor, depois do povo ser abençoado, depois do povo ter vitória, porque Deus pelejava por Israel. Não era Israel que conquistava a vitória, era Deus que dava vitória na mão de Israel. Porque quem pelejava era Deus. Israel só tinha que ir para a peleja, mas quem dava vitória era o Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que depois que Deus dá vitória, depois que Deus dá posse da terra, depois que o povo está em paz, está com a terra da promessa, está com a vitória, o povo começa a se desviar do caminho do Senhor, o povo começa a se afastar da presença do Senhor. E Josué percebe, e diz a palavra que Josué congrega todos
todos ali perto dele e declara uma palavra profética dizendo: se vós quiseis servir aos deuses do Egito, os deuses além do Eufrate, servai vós, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha! A Bíblia vai dizer que Josué se posicionou no momento que a crise estava para começar, no momento que ia começar uma crise religiosa, uma crise espiritual, também trazendo uma crise social, uma crise nacional sobre Israel. Ele vai se posicionar e vai colocar um limite, ele vai colocar um divisor de água. Se vós quiser abandonar a Deus, pode ir. Se vós quiser idolatrar outros deuses, pode ir. Mas eu e a minha casa estamos firmados no Senhor, estamos edificados no Senhor e não saímos da presença de Deus. É posição, irmão. O que Deus, Ele quer de mim e de você é posição. O que Deus requer de nós é posicionamento. Temos que ter um posicionamento nesse tempo de crise. Não podemos ser levados pela crise, porque o crente ele está em Cristo e Cristo não é abalado pela crise. A crise é terrena, mas Cristo é celestial e manda nos céus e na terra. A Bíblia também nos faz lembrar de um episódio a qual Elias enfrentou os 400 profetas de Baal e os 450 de Azera, mas primeiro ele chamou a atenção de todo Israel que estava fora da presença de Deus, estava se afastando. Israel já não sabia se adorava a Deus ou Israel não sabia se adorava a Baal, e ele vai dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficareis dividido entre Deus e Baal? Até quando não voltarás para o Senhor? Se Deus é Baal, adorai-o, mas se Deus é Deus, adorai o nome do Senhor. Deus vai levar ali Elias a trazer ao povo um posicionamento. O povo não sabia. Quando o negócio pegava, corria para Deus. Quando o negócio estava ao bem prazer deles, iam para Baal. Não tinha posicionamento. Até quando cocheareis, alabando Kevinácia? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Irmão, Deus ainda é Deus no céu e na terra. O ramanto como do que faça, ainda está no controle de todas as coisas, ao ponto que a Bíblia vai dizer que Baal não respondeu aos profetas de Baal, mas Deus respondeu com fogo. Deus pode estar até calado neste momento, Deus pode até não estar falando contigo neste momento, Deus pode estar até em silêncio, mas Deus ainda é Deus, e na hora certa o fogo cai do céu e a glória se manifesta, porque Deus ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor, porque onde tem crente de posicionamento, onde tem crente posicionado na presença, a vitória vem, a bênção vem, o milagre acontece, porque Deus, ele é um Deus justo e fiel. Então a Bíblia vai dizer que Abacuque está vendo que tudo iria acontecer. A Bíblia vai dizer que Abacuque começa a perceber que para Israel não tem mais jeito, que Israel não ia alcançar o posicionamento que Deus requeria, mas ele se coloca na posição dizendo: ainda que a figueira não floresça, irmão, antes da figueira ela produzir o fruto, ela tem que florescer. Então florescendo significa que os frutos virão, mas ele está dizendo: mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja figo na figueira, eu todavia alegrarei na presença do Senhor. Figueira fala de prosperidade espiritual. Ele está dizendo: ainda que a prosperidade espiritual não venha sobre a terra, não venha sobre Israel, todavia eu me alegrarei, eu estarei na presença do Senhor, eu louvarei o nome do Senhor. Ainda que a crise espiritual venha abater a minha nação, eu glorificarei o nome do Senhor. Ainda que a vide não dê a sua flor, louvado seja o nome do Senhor. Ainda
que a oliveira minta. Quando ele está dizendo a oliveira minta, ele está dizendo que ainda que o produto da oliveira seja levado para ser imprensado, mas na prensa ela não solte a seu líquido, não solte o óleo, não solte o azeite, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a vida social esteja ruim, ainda que a crise se estabeleça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que ele estava se importando não era com bem material, não era com bem social, não era com a crise estabelecida, não era com aquilo que estava dentro da sua casa, com a sua despensa, mas era com a sua salvação. Ele está dizendo, ainda que me falte tudo, não me falte a salvação, ainda que me falte tudo, não me falte a convicção que eu sou salvo, e por isso eu louvo o nome do Senhor. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele pode produzir no campo, eu não adoro a Deus por aquilo que Ele pode produzir dentro do meu aprisco, eu não adoro a Deus por aquilo que Ele possa produzir do produto da oliveira, da figueira, da romeira, das vacas malhadas, mas eu adoro a Deus porque Ele é Deus, é digno de toda adoração. Irmão, Ele se posicionou. É tempo de nos posicionarmos na presença do Senhor, é tempo de louvarmos a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem manifesto, e não por aquilo que Ele tem dado. Muitos estão buscando a mão do Senhor, mas venhamos buscar a face de Deus, porque quem busca a face tem a mão, mas quem busca a mão muitas das vezes não tem a face, porque face fala de intimidade, mão fala de providência, mas quem é íntimo de Deus tem providência do Senhor. O Ramacalabarau sábia. Tem muita gente que só busca a mão, acha providência, mas não tem intimidade, mas todo que tem intimidade tem providência. Abraão era íntimo de Deus e Deus nunca deixou Abraão sem a providência. Jacó era íntimo de Deus e Deus nunca deixou Jacó sem a providência. A Bíblia vai dizer que Saul tinha a providência de Deus, mas não tinha intimidade com Deus, e Deus não era íntimo de Saul. Então temos que ter posicionamento. Deus é um Deus que adora aquele que tem posicionamento. Deus é um Deus que ama a crente de posicionamento. Irmão, a crise está estabelecida, a sociedade está diferente, o âmbito que nós estamos vendo não tem mudado para melhor. Mas quem está posicionado em Deus está se alegrando na sua salvação. Quem está posicionado em Deus está se alegrando na presença do Senhor. Esta é a palavra de Deus para esta noite e para o teu coração. Posicionamento espiritual. Ainda que a crise venha, adore a Deus. Ainda que a dificuldade venha, exalte o Senhor. Ainda que o negócio mude, ainda que falte o alimento, ainda que falte a romeira, a figueira, a oliveira minta, as malhadas não dê a sua cria, os gados sejam arrebatados do curral, todavia te alegra no Senhor, todavia exalta o nome do Senhor, porque o tempo da crise passa e vem o tempo da prosperidade de Deus quando nós somos posicionados na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que esta palavra entre nos teus ossos, na tua alma, no teu espírito, e te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.